Bom, pessoal, hoje dia 27 de abril, né? Vamos já iniciar aqui a mais um dia de treine, certo? Já estou finalizando minha semana hoje e, consequentemente, como não opero na sexta e na segunda-feira é feriado, né? Estou finalizando meu mês. Vou estar fazendo uma análise um pouco mais rápida, né? Focando principalmente no dia de hoje, certo? É, Só de forma bem rápida. É, Se recorde que ontem eu marquei o que aqui no dólar? Marquei esse fio, certo? Coloquei esse fio aqui. E havia marcado é, essa possível, né, bandeirinha de alta. Só que eu falei o seguinte: a 9, né, está por baixo do preço e a 20 está por cima. Então, se o mercado, o ideal seria ontem tivesse fechado acima da 20, né, aí poderíamos ter esperado talvez uma aproximação, né, dessa 9 flertando rompendo dessa 20. Porém hoje, né, também deixou esse candle é, pouco, né, pouco intuitivo, mas com a possibilidade, claro, do mercado vir fazer uma correção. Falei também da possibilidade dele bandeirar, né? Até ter uma aproximação dessa VWAP mensal. E hoje ele veio testar, né? E acabou perdendo essa região. Beleza, beleza. Vamos voltar para o dia de hoje. E eu tinha no meu gráfico. Essas regiões vermelhas são as regiões semanais, né? Máximas e mínimas dos candles semanais. E para trabalhar no dia de hoje, né? Além desse range amplo, né? Eu tinha também o Fibo de ontem, né? Mesmo que tenha sido um dia lateral, mas eu sempre gosto de trabalhar para observar a abertura. Vou colocar aqui nesse último movimento, para mais claro, certo? Ó. Beleza. O Dolinha abriu aqui próximo da região da mínima de ontem. Né? Ele veio aqui, né? Flertou, vamos fechar esse gap. Acabei tentando uma comprinha aqui no segundo candle, se não me engano. Sobrezinho curtinho, né? Botou, me tirou, beleza. Acaba nessa região, certo? Não pensaria em venda a priori, porém, nesse doji aqui, se não me engano foi nesse doji, ele deixou uma barra ignorada, os 2 minutos de venda. Falei, já está abaixo, né? Eu tenho um alvo, não, seria um scalpzinho aqui nessa região, porém eu tinha, né, a possibilidade também, e a notícia tem a possibilidade de ser violada. Então estou bem baratinho, bem baratinho. Então eu assumi o risco, caso a notícia viesse a meu favor, de ser contemplado, né? E caso não viesse, né? Eu iria esperar uma oportunidade para fazer uma nova venda. Tá bom, você falou no diário a possibilidade do mercado ser uma bandeira de alta. Sim, eu falei. Porém, contudo, tanto, se observarmos a abertura de hoje, né? Olha o tamanho olha como essa região é forte. E observarmos também o alinhamento dessas médias, porque durante todos esses dias, né, aqui o mercado veio fazer o primeiro teste na 200, aqui ele estava brigando entre a 200, ontem principalmente, aí é que ele estava flat, hoje não. Pro fechamento de ontem, olha o alinhamento dessas médias, ó, olha isso, certo? Então, para eu pensar numa compra, certo, teria que estar bem afastado dessas médias, certo? Então, uma compra que não seria errada, mas foi uma compra de notícia, né? Como eu tenho até pregado aqui na minha parede, notícia não gera tendência, né? Essa barra eu não compraria. Compraria essa barra ignorada, não compraria na cara dessas médias. Pode alguma. Algumas pessoas eu vi foram violinadas por vender nessa barra aqui. Eu antes, né? Olha, se fosse um expert, mas antes talvez eu até vendesse. Porém, o que eu analiso hoje? Primeiro, tá marcado aqui a troca de polaridade. Né? O primeiro teste já iria perder essa região.
E o primeiro teste nessa média de 20 já seria o suficiente para devolver todo esse movimento, né? Que o alvo foi nessa região de suporte, né? Então o que eu espero? Vá, veio trocar polaridade, veio novamente, falhou. Aí sim eu venho. Da mesma forma nessa região aqui que foi a compra. Testou uma vez, voltou, buscou liquidez, tentou de novo, falhou. Aqui seria uma compra, né? Só que, óbvio, tivemos também a notícia. Ok. Então o que foi que eu fiz hoje? Levei esses dois stopzinhos, né? Como mencionei, não vendi nessa primeira rejeição. Porém, quando o mercado veio de novo, olha, com a 200 dos 2 minutos. Com essa 200 dos 2 minutos, mais a 50, nessa barra, eu vendi antes dela fechar, ó. Eu vendi aqui. Nessa barra da tomada. Top, em cima. Alvo. Para os alvos, ó, eu tive mais um jogozinho de interesses hoje. O que acontece? Jogo de interesse não, um conflito de informações. O alvo dessa operação, a priori, foi nessa VWAP mensal, certo? Mas eu projetei também esse pivôzinho de baixo, né? Topinho duplo, né? Eu saí nesse segundo alvo, certo? Minha saída foi aqui nessa região. Porém, vou voltar por 5. Pelos 5 minutos, é, pelos 5 minutos, esse candlezinho aqui quase pegou minha ordem. E eu tava aqui na VWAP. Eu peguei, subi um tickzinho, ele veio e me tirou, certo? Outra coisa, uma barra dessa a meu favor, poderia ter deixado o mercado trabalhar, né? Poderia ter buscado aqui o terceiro alvo, ó. Cadê aqui, ó, 22 pontos. Saí com 13, 13 ou 14. Enfim, esse retorno mais do que 2 para 1, certo? Da minha entrada. Mas o que eu tenho que levar em consideração? Na outra tela, quando o mercado abriu, né? Eu vi a possibilidade não. Eu vi a ativação, certo? Desse pivô de baixo. E eu fiz a projeção. Eu fiz essa projeção. Se a gente for por 5 minutos, se a gente for por 5 minutos, onde foi que o mercado, né, começou o processo corretivo desse movimento? Vou apagar esse fibo de ontem do gráfico. Primeiro alvo de 60 minutos. Desse pivôzão de baixo. Então, se eu coloquei na outra tela, eu tinha uma expectativa que o mercado fosse buscar. Eu poderia ter saído, né, tinha uma confluência aqui do alvo macro, né, com micro. Do alvo macro com micro. Tinha a região do terceiro alvo desse topinho duplo, mais primeiro alvo dos 60 minutos. Se eu saísse exatamente o primeiro alvo, pagaria 20 pontos a minha entrada. Então eu deixei alguns pontos na mesa, certo? Saí no game. Mas é uma coisa que eu não acreditei. Mesmo tendo todas as médias a meu favor, eu não confiei que o mercado fosse lá. O que acontece? Depois eu saí do mercado, né? O mercado deixou mais algumas boas oportunidades na ponta vendedora. Primeiro, né, não tem nem o que dizer. Essa barra aqui, pelos 2 minutos ele deixou 1, 2, 3 de venda aqui, ancorado nas 50 dos 2 minutos. Perfeito essa venda, certo? Para alvos, antes que eu falo só das entradas e não falo dos alvos, né? Quando perdeu essa mínima, ativou esse pivô, trabalharia com essas regiões. O foi lá cravar o alvo 200%, certo? Então tive essa entrada, eu fiz aqui em cima, que eu não esperei. O mercado veio numa espécie de, ó, aqui, espécie de um canalzinho aqui, fez um canalzinho de baixo, veio, chegou aonde? Que região é essa? Uma região de suporte importante do diário, mais região dos R$ 5, mais a retração de 50% do canal. Então aqui o mercado não chegou esticado, né? As médias estão bem próximas do preço, porém, né, horário do almoço, o mercado perde um pouco da sua volatilidade. E o que ele faz? O que ele gosta de fazer?
ele espera média móvel de 5. E o que ele formou esperando essa média? Linha de conta apenas. A média aproximou, o mercado perde a bandeira. Se a gente alongar um pouco a bandeira, ele fez um pullback. Olha que venda sensacional. Pelo 5, olhando pela ótica do 5. Esse meu pivôzinho de baixo. Alô, não me senti confortável aqui. Beleza. Espera um pullback. Espera uma correção. O mercado vem, pede a retração de 50, pede a retração de 5 reais. Uma região de suporte emocional aqui. O mercado faz um pullback plano. Deixa essa barra de ignição. A venda seria aqui. Buscando o que? Buscando os alvos, né? Que estão pendentes dessa região. Porém, sabendo que tinha uma retração de 61 aqui embaixo. Eu, como uso o FIB semanal, provavelmente daria uma atenção maior para essa região de 61,8. E se a gente olhar no diário, como a gente viu, o que onde o mercado fez mínimo praticamente, já tá, daí fica bugado aqui. Foi, ó, onde fez mínimo? Retração de 61,8 desse movimento de alta, né? Então é uma região para saída ou para parcial para proteger a operação, certo? A ponta vendedora pelo 5, né? Talvez essa barra ignorada, mas a melhor entrada nessa venda foi aqui e aqui. E para quem acreditou no cenário, né? O mercado ficou brigando bastante, mas aqui também ele deixou 1, 2, 3 seguidos de uma barra de retomada. Não foi errado, certo? Mas a venda, talvez se fosse aqui em cima, estou bem baratinho. Pagou 4 para 1 dólar em moral. E que essa retomada, um stop um pouco mais caro, 10 pontos, né? Mas estava protegido por todo o conjunto de médias, seu stop todo estava protegido por a troca de polaridade, VWAP mensal, VWAP média de 9 e de 20, né? Então o stop estava numa região bem interessante, daria para deixar o mercado trabalhar, certo? Mas, caso você não quisesse deixar o trade rolando, ele chegou a pagar 1,5 do risco, certo? Então para amanhã, não vou operar amanhã, mas colocar aqui as retrações de hoje, certo? Um dia bem interessante, um dia bem aguardado também. Falei da ótica do diário, mas como digo, se ele der condição vendedora, eu sou vendedor. Não pensei em comprar dólar, é um fato, certo? Pensei em comprar dólar. Talvez se tivesse esperando, observaria essa região, né? Essa região aqui e essa barra elefante aqui. Porém, não compraria aqui porque, vou lá no 15 minutos a gente ver, ó, no 15 minutos, né? Aquela correção que a gente viu até a 50 foi esse candle aqui. E observe que em nenhum momento ele conseguiu fechar acima da 9, 15, né? Então, pelo 15 minutos ficou mais bonito ainda. Mais bonito ainda essa barra. Barra top técnico aqui, própria barra aqui, 10 pontos. E alvo pelo 15 daria para trabalhar, né? Foi lá e cravou todos os alvos. Top. Assumiu o stop técnico de 16 pontos. É um alvo de 28. Né? Não ficou tão interessante assim. Mas o stop na própria barra. Uma filtragem pelo 5. Buscando uma projeção pelo 15. O stop de 10 para 28. Praticamente um 3 para 1. Certo? E o índice. Não operei índice hoje. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu nem mexi ainda. Tô com o fibro de ontem na tela, certo? O mercado abriu testando essa região de suporte, certo? Mais VWAP de ontem, mais média móvel 200 descendente. Fator a ser observado é essa exponencial que está trabalhando acima da aritmética. Beleza. O mercado já deixa a barra elefante, né? Vem, chega a próxima região do ajuste, faz o back, deixa aqui um contexto para um setup VWAP, uma venda setup VWAP, né? Porém, não consegue perder a mínima dessa barra.
Fez 2 minutos, ficou obrigado também aqui. Mas mesmo deixando esse gatilhozinho aqui, para quem vendeu na perda mínima, foi estopado. Porém, ele vem, testa a VWAP mais uma vez. Aí sim, perca desse doji. Deixou um stop de 278 pontos. Chegou a pagar 450. Aqui foi uma venda interessante, com um pivô de baixa clássico. Porém, a desvantagem é porque essa barra foi a barra notícia, assim como o dólar, certo? Mas o mercado chegou aonde? Chegou na retração no 61.8 macro, formalizou, olha que interessante. Se quiséssemos trabalhar na ponta vendedora, né? Temos dólar caindo também, vale salientar essa barra de retomada. Por quê? A gente observar o movimento do dia, coloquei esse fibro do dia. Ó, temos uma retração de 50%, mais ajuste, certo? Mais média móvel de 20 e 50. Então aqui seria um gatilho, seria não, foi um gatilho para venda. Stop de 180 pontos, buscando a priori a mínima do dia. O mercado não chegou a cumprir alvo, né? Voltou. Quando ele deixa essa barra de elefante, né? Antes de acionar seu stop, o que a gente consegue ver aqui? Uma falha de fundo, assim como o dólar. Tentou uma vez, veio, não agrediu. Veio, buscou liquidez, tentou mais uma vez, não conseguiu. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Possível, não pré-pivô de alta. Então não seria errado uma compra aqui, né? Caso não tivesse vendido, a compra seria no rompimento desse candle 16, caso ocorresse. Projeção, de alta para cima. Vamos lá. O mercado foi em linha reta, em um único candle, cravou o primeiro alvo. O stop técnico 300 pontos, 550 no primeiro alvo, voltou, fez o que? Uma troca de polaridade nessa região, com a média móvel de 20, deixou mais uma barra de ignição. Estou olhando o que? Pela ótica dos 5 minutos, né? Com as barras já formadas. Pelos dois, obviamente, tivemos a oportunidade de entrar um pouco mais abaixo. Mas assumindo que a gente tem entrado aqui, stop na própria barra, né? O stop por candle gatilho, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. 285 pontos, dando continuidade, né? Tanto a esses alvos desse pivô de alta, como a gente poderia projetar esse novo pivô, né? Temos uma região entre o primeiro alvo dessa região, desse pivôzinho, e o terceiro alvo desse pivô de baixo, desse pivô abaixo, né? Então chegou a pagar 500 pontos para um risco 276. Vamos olhar pelos dois que eu fico falando. Ah, deu para adiantar. Olha aqui. Aqui. Vamos lá. Um 2 de compra, clássico. Falhou pivô de baixo, falhou mínimo, né? Uma questão bastante simples que a gente não olha com frequência é o que? Fundo ascendente. Fez um fundo ascendente. Beleza, chegou no primeiro alvo, brigando essa média móvel dos 2 minutos. Iniciou um processo corretivo, volume baixo, né? Candles brigados. Chegou aqui, fez o que? Um fundinho arredondado. Olha isso. Olha esses candles gatilhos. Olha esse candle 58. Esse candle 58 era um candle negativo. No seu fechamento, ele virou, fechou dessa forma. Aqui eu já compraria isso. Bem baratinho. A gente lá estava assumindo no stop 275. Aqui um stop de 200. Olha só. Olha só. Stop de 200. Compraria aqui, ó. 3 para 1 do risco. 3,5 para 1 do risco. Tranquilamente. Né? Esse doji aqui também foi um pullback plano. Os 2 minutos, certo? Né? Como ele abriu aqui já dando continuidade, não seria errado também comprar nesse doji. Certo? Porém, o stop seria no próprio doji. Stop de 130 pontos. Vou pagar mais do que 2 para 1. Beleza? O Inicials deu um show de oportunidades, né? Tanto na compra quanto na venda. Chegando aqui nessa região, que região é essa? Ó, essa região. Essa região de suporte, né? Que era suporte e agora é resistência. Chegou nessa região forte, mas o que? Vamos pegar essa máxima de ontem. Vamos pegar a mínima de hoje, só para ver. Eu não tinha feito isso. Eu não sei não.
De jeito até máximo de ontem, o mínimo de hoje. Olha que o mercado parou. Sensacional. Libra é sensacional. Assim como no dólar. Tentou, não venderia nessa primeira barra. Buscou liquidez. Tentou mais uma vez, não conseguiu. A venda seria aqui, certo? Porém, caso perdesse esse pavio, ficaria mais interessante ainda. Porque temos stop de quem comprou aqui, certo? Beleza, aqui muito agressivo e tal. Ok. Vamos esperar o que? Temos uma média móvel de 20 abaixo. O mercado vem, fica brigando na média, perde. Formaliza o quê? Coisinha de baixo. Daria para adiantar aqui? Daria. Pelos dois daria para pegar aqui, com certeza. Né? Mas até eu vi esse trade no Insta, velho. Olha isso aqui. O nome disso aqui é Gift. Gift. Olha o tamanho desse candle. Observe que ele não superou a mínima dessa barra gatilho. Dessa barra careca que eu falo. Então quem vendeu essa barra, quem vendeu esse rompimento, estamos falando de um stop de 60 pontos. Meu amigo, é 60 pontos. 60 pontos. Olha essa barra, rompendo tudo. Mesmo nessa barra o stop tá barato, ó, 200 pontos. E o mercado andou o quê? 400 pontos dessa barra. E desse giftzinho do stop de 60 pontos, andou mesma coisa da barra, né? E projeção? Ah, você fala desse gift, um stop muito barato, andou 180 pontos, já é 3 para 1 do risco, né? Então, poderia até formalizar um cabeção defeituoso aqui, porém, diante desse cenário, colocaria o que? Projeção desse baixo. E o mercado cravou todos os alvos. Cravou todos os alvos. Vou pegar essa última máxima aqui. Dessa forma, cravou todos os alvos. Chegou aqui, encontrou essa linha de tendência de alta prévia, né? Deixou o candle gatilhozinho. Veio brigar onde? Na VWAP novamente. Aqui não temos oportunidade de trade, a não ser nesse candle 69. Temos o que? Eu acredito que temos notícia, certo? Candle gatilho, barra de retomada, com volume. Seria errado comprar aqui. Só que estaríamos comprando aqui no pré-rompimento, na casa de uma 50 flat, né? Então o alvo dessa operação com certeza seria nessa 200, certo? E mais uma vez, o mercado faz o que? Uma bandeirinha, né? Um canalzinho aqui, insinuando o que? Um possível rompimento dessa média móvel de 200. Como mencionei, essa exponencial acima da aritmética, né? Fica bem interessante a gente trabalhar na ponta compradora. E não gostei, né? Nessa região, o posicionamento dessa média móvel de 50. Porém, no finalzinho do pregão, depois dessa barra elefante aqui, 85, né? Agora sim a gente tem um alinhamento melhor dessas médias, certo? Quando ela parte aqui, quando ele vem fazer essa correção, a 20 já está acima da 50, né? Mas, querendo ou não, aqui é uma região de trap zone, uma 20 contra a 200, né? Observe quando o mercado, quando a 20 está na mesma direção da 200, olha como o mercado trabalhou forte hoje, certo? Mas, no mais, né? O dia de hoje foi esse, bem interessante o índice, deu trade tanto na compra quanto na venda, o dólar bem direcional na venda, beleza? Bem direcional mesmo. E bom, vamos só olhar aqui bem rapidinho, ó. Pegou meu primeiro alvo aqui, ó. Fez mínima onde? Retração de 7.640 desse último movimento aqui. Se a gente pegar todo o movimento, retração de 1, pegou nem a retração de 1, tá lá brigando a retração de 5, certo? E desse pivôzinho de baixo, dessa que seria um PC na 20 que se tornou, né? Pegou os top dos comprados aqui, no rompendo dessa 20, o primeiro alvo no 102.000. Lembrando que é mais uma região de suporte, onde o preço pode vir a brigar bastante. Mais o dia de hoje.